Então Jesus disse ao que havia convidado: quando você der um banquete ou jantar, não convide os seus amigos, irmãos ou parentes, nem os seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Quando, porém, der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Bem-aventurado será você, porque este não tem como retribuir a sua recompensa. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse: bem-aventurado aquele que comer do banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou a seu servo para dizer aos que tinham sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Eles, porém, começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade, preciso ir vê-la, por favor, me desculpe. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi e vou experimentá-la, por favor, me desculpe. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa ficou irado e ordenou ao seu servo: vá rapidamente pelas praças e pelos becos da cidade e traga todos os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos. E o servo disse: o que o Senhor ordenar foi feito, e ainda há lugar. Foi feito. Então o Senhor disse ao servo: vá pelas ruas e pelos caminhos e insista que entrem, para que a minha casa fique cheia. Eu digo a vocês que nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. A vida vale mais. Eis a lição que os convidados daquela ceia importante eles estavam prestes a receber. Ali está Jesus, na casa de um fariseu ilustre. Veja quanta gentileza do nosso amado mestre sentando-se na mesa dos fariseus. Nós estamos no capítulo 14 de Lucas, mas no 15 ele vai estar sentado na calçada com pecadores e publicanos. Todos são alvo de sua mensagem. Ricos e pobres, religiosos e errantes. Não é difícil demais para o nosso Cristo encontrar-se com o rico Zaqueu, ou passar uma noite conversando com o importante Nicodemos, ou ainda demorar-se num poço ao lado de uma mulher de péssima fama sem nome nem título. Nos barcos com os pescadores, no templo com os pregadores. Cristo está habituado a sentar-se em qualquer mesa, sem distinção, e iluminar todos com a beleza de sua mensagem. Alguns são ofuscados por essa luz ao ponto de cegar, finalmente podem ver. Outros são banidos na sombra pela mesma luz. Aqui, no capítulo 14 desse evangelho, que é dos pobres, Lucas registra uma das parábolas mais bonitas de Jesus. Gente importante na mesa, se espremendo pelos melhores lugares e servindo-se das suas próprias ganâncias. Enquanto na marginal daquela reunião, um doente espera pela generosidade de alguém para entrar. Todos o atravessam para entrar naquele lugar, mas apenas Jesus permite-se ser atravessado por ele. É sábado, e Jesus entende o risco que corre diante de seus anfitriões se decidir quebrar com a lei do sábado e curar aquele pobre homem. Mas o compromisso de Jesus não é com a tradição, graças a Deus. Esse é o compromisso dos religiosos. Eles precisam que a tradição ela se mantenha rígida, como um muro de alta proteção. Qualquer ameaça a essa fortaleza milenar fica do lado de fora, fica às portas do banquete, não se senta na mesa. Mas o compromisso de Jesus não é o mesmo dos religiosos tradicionais. O seu compromisso é com a vida. O sábado aponta para o valor supremo da lei e a vida, assim como toda a lei foi entregue exatamente para esse fim. Os fariseus usavam a lei do sábado agora para a manutenção do seu sistema religioso. Então, Jesus decide usar o sábado para apontar o valor eterno da lei à vida. E tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o deixou ir. Agora sim, vamos sentar e comer. Enquanto um de seus irmãos estivesse com a vida em frangalhos à porta daquela ceia, Jesus se recusaria em sentar e banquetear. Mas agora que o homem está com sua vida devolvida e sua dignidade restabelecida, agora que sai de pé, chorando de alegria como um filho, agora sim, vamos sentar e comer. De um lado, tem gente brigando pelos melhores lugares. Do outro, tem gente pedante, que se acha merecedor demais daquelas honrarias do banquete. E o nosso Senhor, com olhar de ternura e muita atenção, observa a todos.
Para uns diz que é melhor esperar pela honra que vem de fora do que cavar para si mesmo o mérito. Os que se exaltam acabam sendo humilhados, mas os que se humilham serão exaltados. Jesus vai dizer isso. Para outros, Jesus instrui que é melhor dar a festa para quem não pode devolver o favor. Chame os pobres, os cegos, os que estão na marginais e recebem sua gentileza com absoluta alegria, sem calcular o troco, porque simplesmente não podem pagar. A sua recompensa virá no fim, na eternidade, quando os justos estiverem sendo reunidos. Aí você também provará do meu banquete. Ouvindo essa palavra de Jesus, alguém suspira uma belíssima frase. Feliz aquele de comer pão no reino dos céus. E essa frase é a chave que abre a porta da parábola do grande banquete. É o calor necessário para eclodir uma das mais belas histórias que Cristo, o contador de histórias, deixou para nós. É a frase certa nos lábios errados. Sim, será feliz aquele que comer pão no reino de Deus, mas não. Este não é o lugar para quem julga merecê-lo. Não é. Deixa eu tentar explicar. Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para avisar os que haviam sido convidados: venham, pois tudo está pronto. Não sabemos quem é este homem, mas nós podemos supor que se tratava de alguém muito rico e poderoso. Somente majestades costumavam oferecer festas com tamanha magnitude. E como sabemos que a festa era assim tão grande, ela possuía 2 convites. Um que se encaminhava com a antecedência necessária, o outro que é enviado no dia da festa. Este segundo convite era como uma caravana que descia do palácio em festa, gritando sobre o banquete e animando os que haviam sido convidados. Funcionava como uma prévia da festa na rua. Assim, os convidados que tecnicamente estariam se arrumando ficariam ainda mais eufóricos, imaginando o que estaria por vir. E os que não haviam sido convidados podiam provar um pouco do sabor daquela festa restrita dos ricos. Mas dessa vez, aconteceu algo curioso. Os convidados que foram cuidadosamente escolhidos viraram as costas para o banquete. Todos, como se num acordo secreto eles decidissem que não valeria a pena. Assim, cada um oferece uma desculpa ridícula. Os que estão na mesa ouvindo o contador de histórias provavelmente riram diante das desculpas esfarrapadas, porque eles ainda não entendiam que Jesus estava falando sobre eles. Quando somos nós os ridículos, a graça acaba. Não é assim? Comprei um campo, preciso vê-lo. Como assim? Comprou sem ver e vai ver isso no meio da noite? Sim, me desculpe. E aí outro vai dizer: comprei 5 juntas de boi e preciso testá-las. Comprou um equipamento de alta tecnologia sem testar e vai fazer isso no meio da noite? Sim, me desculpe. E ainda, outro vai dizer: me casei, não posso ir. Esse nem pede desculpa, é pior das mentiras. Não vai à festa porque se casou. Ora, casar-se não é exatamente a maior razão para se ir em festas em nossa cultura. Noivas recém-casadas costumavam vestir-se com as roupas de suas bodas por um ano inteiro, em todas as festas que podiam. Você está em festa, por isso não vai para a festa? Não faz sentido, é patético, não faz sentido. A vida convida todos os dias, e ainda assim, com as mais absurdas desculpas, a gente se afasta da festa, como se estivéssemos todos debaixo de um terrível acordo tramado nas sombras. A esposa de um lado, uma festa para celebrar, um filho no colo, uma festa para sorrir. A cidade, seus sons, seus cios, uma moça grávida, festa explodindo diante dos olhos. O vinho, o pão, o livro sagrado, o encontro dos santos irmãos, tudo gritando, chamando para ir, mas comprei um terreno. Meu trabalho exige muito de mim. Não posso celebrar a vida. Comprei 5 juntas de boi. A tecnologia me distrai, filmes demais, jogos demais, tudo demais. Não tenho tempo para a vida. Me casei, minha família, meus filhos precisam de mim, precisam de inglês, precisam de Enem, precisam descansar. Não tenho tempo para a vida. E assim, a gente vai mandando aos montes poliglotas gabaritados para o inferno. Que tragédia. Não é mais engraçado quando é a piada a respeito de nós. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor, então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá pelas ruas e becos da cidade e traga os pobres, os cegos e os mancos. E assim, no palácio eu me achei. E eu entrei pela porta da frente. Aqui, uma segunda lista de convidados é construída. E para essa nova lista, uma nova forma de se executar o convite. Enquanto para o grupo A, o servo deve dizer: venham, tudo está pronto. Para a segunda lista, o grupo B, o senhor ordena: traga. Essa palavra, em seu sentido original, que nos foi traduzida como traga, aponta não para um simples trazer, como alguém que diz segue-me, não. A ideia que essa palavra evoca exige contato físico, comprometimento físico, como se o senhor da festa estivesse dizendo: venha guiando, se for preciso, carregue no colo, se for necessário, põe em seus ombros. E por que para a primeira lista era um simples venham, e para a segunda lista era um traga, comprometa-se fisicamente? A resposta é óbvia. Os primeiros convidados, eles eram propícios. Se quisessem ir, tinham a roupa certa, sabiam o caminho e possuíam até servos que os levassem em carruagem ou até nos ombros. Mas os convidados da lista B, mesmo que gostassem muito da ideia de ir para esse banquete incomum entre a majestade e os pobres, poderiam dizer: que lindo convite, mas eu não tenho roupa para ir a um lugar desse.
Outro poderia dizer, eu sou cego, eu nunca fui para aquelas bandas lá de cima, nunca estive em outro lugar, senão aqui, no centro da cidade, tateando e esmolando com dificuldade. Outro poderia dizer, eu sou aleijado, como é que eu chego até lá? Esse lugar não é para gente como nós, a gente não é apropriado. Por isso, o servo deve ser também guia, não apenas um proclamador desse banquete, mas alguém que se compromete com a causa. Vai carregar uns, vai vestir outros, vai botar alguns nos ombros, vai suar. Vai cumprir a sua missão ao custo do seu próprio conforto. E foi assim que no palácio eu me achei. E eu entrei pela porta da frente. O convite chegou até gente como nós. Gente que não era propícia, mas foi propiciada. Gente cega, guiada pela mão. Gente incapaz de andar, carregada no colo. Gente como nós, estrangeiros alheios dessa notícia incrível da Palestina, do banquete da Palestina. O convite que foi primeiro anunciado entre eles, mas virando as costas e fazendo pouco caso, o Senhor fervorosamente envia seus guias para trazer gente de fora para dentro de sua história. Quantos guias que foram enviados pelo mundo todo. Quanta gente que se comprometeu fisicamente, financeiramente e emocionalmente para que gentios forasteiros como nós, que jamais pisamos no Palácio de Israel, não fazemos parte dessa história e nem pertencemos a este espaço geográfico. Gente como nós, cegos, pobres, descontextualizados, gente como nós, ouvisse o convite. E assim, a gente foi carregada até aqui. E graças a Deus por cada um desses guias. Você se lembra desses guias? A maioria deles já morreu, você não sabe nem o nome dos homens e mulheres que se comprometeram para que este livro estivesse na sua língua, no seu colo, e você pudesse ter o privilégio de festejar do banquete. Mas tem alguns guias que você sabe exatamente o nome e endereço. Você sabe quem é que te guiou até aqui, quem te pegou pela mão. E talvez você não veja muito tempo. Vai lá, talvez hoje seja o dia, envia um WhatsApp e diz assim, ei, obrigado por se comprometer com a minha travessia e me carregar até a festa. Que Deus me ajude a fazer o mesmo por alguém. E foi assim que no palácio eu me achei. E eu entrei pela porta da frente. Depois de varrer toda a cidade, trazendo e guiando os pobres, depois de encher a casa do seu Senhor com gente improvável, certamente muito grata, o servo vai dizer, o que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Essa é uma das frases mais bonitas de todo o texto sagrado, ainda há lugar. Essa frase ela deveria estar desenhada nas fachadas de todas as igrejas. Ainda há lugar. Venham todos, somos o povo que acolhe, que agrega, inclui. Ainda há lugar. Essa frase ela é tão poderosa que foi exatamente no espírito dessa frase que o mundo inteiro foi formado. Foi porque lá na eternidade, quando nada ainda havia sido feito, existindo autonomamente, sem depender nem precisar de ninguém, Deus, em seu conselho eterno e trino, olhou ao redor e disse, ainda há lugar. E a partir daí tudo começou. Céu, terra, animais, homem e mulher. Uma casa cheia de cor, arranjos, sons e músicas das mais diversas. Um pai amoroso e seu filho. Essa frase ela tem um poder revolucionário fora do comum. Se na casa de todos os cristãos estivesse escrito ainda há lugar, não haveria mais orfanatos no mundo. Se em nossas carteiras estivesse escrito ainda há lugar, nenhum irmão jamais estaria marejando os olhos em oração no culto de domingo, dizendo, Senhor, como é que eu vou alimentar minha família na segunda-feira? Ainda há lugar. Esse é o Espírito que rege o dono da festa, o Senhor, a majestade. E se for esse Espírito que nos rege, o nosso planejamento não será mais como o dos ímpios. O que fazer para ter mais? O nosso planejamento será como o dos santos. O que fazer para distribuir mais? O que fazer para entregar mais para o meu irmão? Eu provei e vi que é para mim, na mesa nunca mais sozinho. Amigo e ladrão, para todos vinho e pão. Eu provei e vi que é para mim, na mesa nunca mais sozinho. Amigo e ladrão, para todos o perdão. Eu provei e vi que é para mim, na mesa nunca mais sozinho, amigo e ladrão, para todos vinho e pão. Ainda há lugar. Então o Senhor da festa disse, vá rapidamente pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar. Surge aqui uma nova lista de convidados. E para essa lista, uma nova forma de se executar o convite. Para o grupo A, venham. Para o grupo B, traga pela mão. Para o grupo C, obrigue-os a entrar. E por que eles deveriam ser obrigados? A resposta é óbvia. Os caminhos e valados eram as estradas e os limites de fora da cidade. É o que ficava para além do muro. E quem que habitava nessa região erma? Bandidos, prostitutas, assassinos, assaltantes, leprosos, pessoas com doenças contagiosas, pessoas já esquecidas pelo convívio social, abandonados, errantes, estranhos demais para se ter sequer na calçada como um pedinte, desiguais. São os outros, os inimigos da paz, do bem, da moral, promotores do caos, indigentes, insalubres, irreconciliáveis, os completamente outros. Agora veja a missão que temos aqui nesse texto. Se essa majestade é um símbolo de Deus como nosso Pai aqui na história, então a gente precisa dizer. Aliás, esse texto exige que nós, pregadores, digamos que Deus está obstinado e deseja encher a sua casa desse tipo de gente.
Dizer isso diante de uma sociedade cristã, que acima de tudo preza pelo conforto e bem-estar de seus seguidores, é quase como um chamado à guerra. Qualquer pregador que colocar força demais nessa verdade bíblica correrá o risco de ser tomado como um doido, um bagunceiro, alguém que prejudica a paz e os status da sociedade cristã. Contudo, o texto está aqui e continua aqui, e ao custo do que for, eu lhes direi o que ele me obriga a dizer. Deus quer a sua casa cheia desse tipo de gente que costumamos colocar do lado de fora dos nossos muros. Quem é o grupo C? É sua prima que engravidou na adolescência e vive hoje pedindo ajuda da família. Quem é o grupo C? É seu primo afeminado que você despreza e tem vergonha de andar com ele no mesmo lado da calçada. Quem é o grupo C? Feministas, inimigas da família cristã, o professor de história da Universidade Federal, os progressistas. Ou então é seu tio político, insensível, ignorante, está fora da mesa, está longe da vista, está separado do que você considera ser bom, belo e justo e verdadeiro. É tudo o que você considera o avesso disso aí. Eu desconheço outro texto mais escandaloso e impressionista que esse. Uma festa oferecida pela majestade, um chão de mármore finíssimo, ou então um quartzo, sei lá, branco, puro, reluzente. Tão reluzente que quando se olha no chão, vê-se o teto, o lustre refletindo. Quando o lustre está no chão, gente desse tipo não entra. Mas ainda assim, uma festa oferecida pela majestade, uma multidão de gente condenada, maltratada, perigosa e feia, só que nada disso se vê. É tanto sorriso banhado em lágrima que aqui todo mundo é lindo e sabe dançar. E tem os melhores motivos para dançar a noite inteira.